Você já ouviu alguém dizer que fazer adubo leva meses, que é preciso esperar o tempo da natureza, sem atalhos? E talvez você tenha acreditado nisso. Talvez esteja olhando agora para um monte de folhas secas no quintal, achando que aquilo é apenas lixo. Mas e se eu te dissesse que existe um líquido simples, capaz de transformar folhas secas em adubo fértil em apenas 3 dias? Parece exagero, parece promessa milagrosa. Só que não é milagre, é ciência aplicada com inteligência. O erro da maioria das pessoas não é a falta de esforço, é desconhecer o processo invisível que realmente transforma matéria morta em vida. Folhas não viram adubo porque ficam paradas. Elas viram adubo porque micro-organismos trabalham nelas. Esses micro-organismos precisam de 3 coisas fundamentais: umidade correta, alimento acessível e multiplicação acelerada. Sem isso, o processo é lento. Com isso, o processo dispara. A natureza já sabe como fazer. Nós só precisamos criar as condições ideais. Hoje você vai aprender a produzir um líquido ativador biológico, um concentrado simples que acorda os micro-organismos e acelera a decomposição. Não estamos falando de produto industrial. Estamos falando de algo que pode ser feito na sua casa. Mas antes de revelar a fórmula, você precisa entender por que o método tradicional falha. Muitas pessoas simplesmente juntam folhas em um tanto e esperam. O problema é que folhas secas são pobres em nitrogênio e os micro-organismos precisam dele para se multiplicar. É como tentar construir uma casa sem tijolos suficientes. Trava. Além disso, folhas secas são rígidas. A estrutura delas dificulta o acesso das bactérias ao interior do material. Resultado? Decomposição lenta, irregular e cheia de frustração. O que acelera o processo não é o tempo, é a ativação biológica. Imagine que você está criando uma explosão de vida microscópica. Bilhões de seres invisíveis trabalhando ao mesmo tempo. Esse líquido secreto faz exatamente isso. Ele transforma folhas inertes em um banquete microbiano. E quando a população de micro-organismos explode, a decomposição deixa de ser lenta e vira intensa. Nos próximos minutos, você vai aprender o princípio por trás dessa transformação, a receita do líquido ativador e o passo a passo para transformar folhas em adubo fértil em apenas 3 dias. Mas prepare-se, porque depois de entender isso, você nunca mais vai olhar para folhas secas da mesma forma. Antes de falar da receita, você precisa visualizar o que realmente acontece dentro de um monte de folhas. Feche os olhos por um instante. Imagine cada folha como uma pequena construção feita de fibras resistentes. Essas fibras são compostas principalmente de carbono, muito carbono. Agora imagine micro-organismos tentando se alimentar disso. Eles precisam de energia, mas também de proteína. E proteína significa nitrogênio. E aqui está o erro invisível que quase ninguém percebe. Folhas secas têm carbono demais e nitrogênio de menos. É como oferecer arroz puro para alguém que precisa de uma dieta equilibrada. A energia existe, mas falta o elemento essencial para crescimento. Quando fornecemos nitrogênio e açúcares simples, criamos um ambiente onde bactérias e fungos se multiplicam rapidamente. E quando a população microbiana cresce, o calor aumenta. E quando o calor aumenta, a decomposição acelera drasticamente. O líquido secreto não é mágico, ele é um ativador biológico. Ele faz 3 coisas ao mesmo tempo. Fornece nitrogênio acessível, entrega energia rápida para os micro-organismos e aumenta a umidade ideal do material. Essa combinação cria um efeito dominó. Primeiro multiplicação, depois calor, depois transformação. Agora imagine isso acontecendo em questão de horas, não semanas. Mas há um detalhe importante. Se você simplesmente jogar qualquer líquido sobre as folhas, nada muda. A proporção importa, o tipo de ingrediente importa. E principalmente a forma de aplicação importa. Porque não estamos tentando encharcar folhas, estamos tentando criar um ambiente vivo. Pense nisso como preparar um solo para plantar. Você não joga sementes no cimento. Você cria condições, você prepara o terreno. O mesmo acontece aqui. O líquido é o catalisador. Ele acorda micro-organismos que já estão ali e também introduz novos. Agora vamos para a parte prática. A receita que transforma teoria em resultado.
Prepare-se para algo simples, simples demais para parecer poderoso. Mas é exatamente por isso que funciona. Agora nós vamos sair da teoria e entrar na prática. Você vai precisar de 4 elementos simples. Provavelmente 3 deles já estão na sua casa. Primeiro, água sem cloro. Pode ser água da chuva ou água descansada por 24 horas. O cloro mata micro-organismos e nós queremos multiplicá-los. Segundo, uma fonte de açúcar natural. Pode ser açúcar mascavo ou melaço. O açúcar é energia imediata. É o combustível que faz as bactérias se reproduzirem rapidamente. Terceiro, uma fonte rica em nitrogênio. Aqui entra o segredo mais ignorado. Pode ser esterco curtido, chorume de composteira ou até mesmo urina humana diluída corretamente. Sim, urina diluída é uma das fontes mais potentes de nitrogênio acessível. E quarto, um punhado de solo fértil ou composto já pronto. É daqui que virá a maior parte dos micro-organismos ativos. Agora visualize o preparo. Em um balde grande, coloque 10 litros de água sem cloro. Adicione 2 colheres de sopa de açúcar mascavo. Misture até dissolver completamente. Sinta que você está criando energia líquida. Depois acrescente meio litro de esterco curtido bem peneirado, ou 200 ml de urina, diluída em água na proporção de 1:10. Mexa com um pedaço de madeira. Não use metal se possível. Por último, adicione 2 pás pequenas de composto pronto ou solo saudável. Isso é como adicionar fermento à massa. Agora vem o detalhe crucial. Mexa vigorosamente por 2 a 3 minutos. Ao mexer, você está oxigenando o líquido. E oxigênio acelera a multiplicação bacteriana aeróbica. Cubra o balde com um pano. Deixe descansar por 24 horas à sombra. Durante esse período, algo invisível começa a acontecer. Micro-organismos começam a se multiplicar em escala exponencial. Você pode até notar pequenas bolhas, ou um cheiro levemente adocicado e terroso. Isso é vida, vida microscópica despertando. Depois de 24 horas, seu líquido ativador está pronto. Mas o resultado final depende da aplicação correta. E é aí que a maioria erra novamente. No próximo passo, você vai aprender como aplicar esse líquido para transformar folhas secas em adubo fértil em apenas 3 dias. Porque não basta ter o ativador. É preciso saber como conduzir o processo. Agora imagine um monte de folhas à sua frente, secas, leves, aparentemente sem vida. O primeiro passo não é jogar o líquido, é preparar o material. Espalhe as folhas no chão e comece a triturá-las. Pode ser com um facão, um triturador ou até passando o cortador de grama por cima. Quanto menores os pedaços, mais rápido os micro-organismos trabalham. Isso acontece porque você quebra a estrutura rígida da folha e aumenta a área de contato. Agora, forme uma pilha com pelo menos 40 centímetros de altura. Altura gera calor, e calor acelera tudo. Chegou o momento do líquido. Dilua o ativador na proporção de 1:5 em água sem cloro. Ou seja, para cada litro do concentrado, use 5 litros de água. Isso garante distribuição uniforme. Comece a regar as folhas enquanto mistura. Pegue um punhado de folhas tritadas e aperte com a mão. Se sair apenas uma gota, está perfeito. Se escorrer água, está excessivo. Se não sair nada, precisa de mais líquido. Depois de aplicar, cubra a pilha com uma lona ou saco de ráfia, não para abafar, mas para manter a umidade e o calor. Agora acontece algo fascinante. Nas primeiras 24 horas, a temperatura interna começa a subir. Você pode até sentir o calor colocando a mão no centro da pilha. Esse calor não é fogo, é atividade biológica intensa. No segundo dia, as folhas começam a perder rigidez. A cor muda levemente. O solo deixa de ser de folha seca e passa a lembrar terra úmida. No terceiro dia, você já percebe fragmentação avançada, textura mais escura, mais macia, ainda não é humus completamente estabilizado, mas já é material fértil, ativo e pronto para incorporar ao solo. Se quiser acelerar ainda mais, revire a pilha no segundo dia para oxigenar novamente. Oxigênio é combustível para as bactérias aeróbicas e elas são as campeãs da decomposição rápida. Percebe o que aconteceu? Você não criou adubo do nada. Você apenas criou as condições ideais para a vida trabalhar. E quando a vida trabalha, a natureza responde rápido.
Mas existe um nível ainda mais avançado desse processo. Um detalhe que pode transformar essa técnica em uma máquina constante de produção de fertilidade. Agora imagine não fazer isso apenas uma vez. Imagine transformar esse processo em um ciclo contínuo de fertilidade. O erro da maioria das pessoas é tratar o adubo como um evento, quando na verdade ele deve ser um sistema. Depois que você produz seu primeiro lote acelerado, algo valioso acontece. Você cria um material biologicamente ativo. Esse material pode ser usado como inoculante para os próximos ciclos, ou seja, ele mesmo se torna parte do próximo líquido ativador. Visualize isso como uma fogueira. Você não começa do zero toda vez. Você usa as brasas que já estão acesas e sopra vida nelas. Separe uma parte do adubo produzido. Guarde em local sombreado e levemente úmido. Esse será seu banco de micro-organismos, sua fábrica invisível. Na próxima produção, em vez de usar apenas solo comum, adicione esse composto vivo ao seu líquido. O efeito é ainda mais rápido, mais intenso. Agora vamos elevar o nível. Se você tiver acesso a restos de cozinha, cascas de frutas, borra de café, restos de vegetais, misture pequenas quantidades entre as folhas trituradas. Isso aumenta o nitrogênio e equilibra a relação carbono-nitrogênio. Mas cuidado! Excesso de material úmido pode compactar a pilha e tirar o oxigênio do processo. Lembre-se, queremos vida aeróbica, vida que respira. Uma pilha muito compactada vira anaeróbica e isso gera mau cheiro e lentidão. Agora visualize o impacto disso no seu solo. Em vez de depender de fertilizantes industriais, você cria fertilidade com o que já existe ao seu redor. Folhas que seriam queimadas ou jogadas fora, transformadas em alimento para o solo, em poucos dias. Isso é autonomia, isso é independência. Isso é entender que a natureza não é lenta, ela é precisa. Quando você fornece o que falta, ela responde com abundância. Mas existe algo ainda mais importante do que a técnica. É a mudança de mentalidade. A maioria das pessoas olha para resíduos e vê descarte. Quem entende o processo vê recurso. Cada folha caída é energia solar armazenada. Cada pilha de resíduos é potencial produtivo. Quando você aprende a ativar esse potencial, você deixa de ser dependente e passa a ser produtor de vida. Agora imagine aplicar esse adubo em uma horta, em mudas jovens. Visualize folhas mais verdes, crescimento mais vigoroso. Não porque você comprou algo caro, mas porque você compreendeu o processo. E essa é a essência da raiz viva. É conectar-se com os ciclos naturais. Aprender a colaborar com eles. Se esse conhecimento fez sentido para você, coloque em prática ainda hoje. Comece pequeno, observe. Sinta o calor da pilha no segundo dia. Veja a transformação no terceiro. Quando você testemunha a natureza acelerada pelas condições certas, algo muda dentro de você. Você deixa de esperar e começa a criar. A terra responde, sempre responde. E agora você sabe como ativá-la. Se esse conteúdo despertou algo em você, compartilhe com quem precisa recuperar essa conexão. Porque a autonomia começa com conhecimento, e conhecimento aplicado vira liberdade.